Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Há momentos na vida em que a tristeza se instala como um visitante incômodo, trazendo consigo um peso quase palpável sobre o peito. Talvez você esteja vivendo uma perda, um sonho frustrado ou simplesmente sentindo o vazio de não encontrar mais sentido nas pequenas coisas. Em todas essas circunstâncias, Deus tem uma mensagem para você, uma palavra de esperança que transcende o momento difícil e aponta para algo maior. Convido você a mergulhar comigo numa reflexão profunda sobre essa mensagem divina, abrindo o coração para encontrar consolo e direção. Sejam bem-vindos ao canal Palavra e Paz. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Antes de falar sobre o que Deus quer nos dizer, precisamos reconhecer o estado em que nos encontramos. A Bíblia não esconde a realidade da dor. Vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, derramando em salmos sua angústia. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Senhor, ouve a minha voz. Salmo 131. Há um convite explícito para levarmos a Deus o que nos consome internamente, sem máscaras, sem fingimentos. Reconhecer a tristeza não é sinal de fraqueza, mas de autenticidade. Paulo também confessa sua fragilidade. Tenho grande tristeza e contínuo pesar no coração. Romanos 9:2. O apóstolo escreve essas palavras enquanto observa o sofrimento do seu próprio povo, e ainda assim, encontra espaço para revelar seu íntimo alento em Deus. Ao admitirmos que algo em nós dói, criamos um espaço de sinceridade diante do Senhor. A mensagem que Deus tem para quem se sente triste não exige que ocultemos a dor. Pelo contrário, exige que a coloquemos aos pés da cruz. Jesus, quando assumiu nossa humanidade, vivenciou emoções profundas. Jesus chorou. João 11:35, no momento em que Lázaro havia morrido. Esse versículo, o mais curto da Bíblia, carrega um universo de compaixão. O Verbo encarnado em toda a sua divindade sentiu empatia pela dor dos amigos. Se o próprio Jesus deixa transparecer lágrima e pesar, nada nos impediria de entregar a Ele nossas lágrimas, sabendo que Ele, mais do que ninguém, compreende nosso choro. Uma das grandes mentiras que o inimigo sussurra é a sensação de abandono. Deus se esqueceu de você. Porém, a Escritura retrata um Deus que não apenas observa o sofrimento de longe, mas que se aproxima, se inclina e toca a nossa ferida. Lembre-se de Elias, que fugiu para o deserto tomado por medo e desânimo. Ali, o profeta, cansado e se sentindo impotente, encontrou Deus não no vento impetuoso, nem no terremoto ou no fogo, mas no sussurro de uma brisa suave. Deus se revela de maneira delicada àquele que estava em profunda angústia. Você pode não ver sinais estrondosos, mas se ouvir com o coração, perceberá a brisa suave da sua voz. É nesse sussurro que Deus nos fala. Não estás só. Eu sei o que você está passando. Mesmo quando parece que todas as portas se fecharam, Deus promete estar conosco. Isaías escreve: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. Este versículo é frequentemente citado em momentos de cerimônia, mas poucos param para contemplar a profundidade do que significa andar pelo vale da sombra da morte. Não é simplesmente enfrentar uma situação difícil, é caminhar por uma trilha tão escura que qualquer passo em falso parece levar à ruína. E ainda assim o salmista declara: Não temerei, porque Deus está presente. A vara e o cajado simbolizam cuidado pastoral. O Senhor corrige quando é necessário, mas também sustém e guia com ternura. Embora seja desconfortável, a dor muitas vezes atua como um instrumento de crescimento. Hebreus 12:11 nos lembra: Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados.
Quando experimentamos tristeza, somos forçados a questionar prioridades, rever valores e, principalmente, a depositar nossa confiança em algo que não seja apenas circunstancial. Em outras palavras, a dor quebra nossa autossuficiência. Somos confrontados com a pergunta: em quem eu confio de fato? Pense em Jó, o homem que Deus mesmo chamou de íntegro e reto. Jó 1:8. Ele experimentou perdas inimagináveis, perdeu os filhos, as posses e a saúde. No auge da angústia, seus amigos lhe repetiam a ideia de que o sofrimento era consequência de pecado oculto. Mas Jó, em vez de se resignar a um determinismo religioso simplista, declarou: bem sei eu que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. No centro de sua amargura, ele encontrou redenção ao reconhecer que Deus era maior que sua dor e que o propósito divino transcendia a lógica humana de recompensas e punições. Posteriormente, Deus o restaurou, não apenas em bens materiais, mas em intimidade e compreensão mais profundas acerca de sua soberania. Jó 42. Se você está triste, conceba que Deus pode estar usando esse processo para refinar seu caráter, destronar ídolos sutis e levá-lo a um lugar de dependência genuína. Não se espante ao perceber que certos conflitos internos vêm à tona. Talvez haja mágoas não resolvidas, expectativas frustradas, ou a necessidade de questionar concepções prévias sobre Deus. A dor pode funcionar como uma espécie de termo de sinceridade entre você e o Criador, despindo o que é falso para revelar o que é essencial. Quando a noite parece interminável, muitas vezes guardamos em nós a inconsciente esperança de que ela vai passar. Mas e se precisarmos de alguém para nos mostrar que o nascer do sol realmente chega? Lembre-se de Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essas palavras surgem em meio a um livro que expressa intensa tristeza. O profeta Jeremias chora sobre a queda de Jerusalém, a fome, a destruição. Ainda assim, Deus sussurra que a misericórdia dele não acaba e que cada manhã traz renovação. Não é um conselho ingênuo, é uma promessa ancorada na fidelidade divina. Quando você acordar diante de uma xícara de café ou do canto de um pássaro tímido, saiba que, por mais frágil que seja o resto de suas forças, a graça sustenta. O agir do Senhor acontece em nossa rotina mais simples. No despertar, nas horas ao telefone com alguém que nos ama, nas páginas silenciosas de um livro que nos traz conforto. É como se Deus dissesse: mesmo quando me esqueço de falar alto, eu te mostro minha ternura nas minúcias do dia. Para o cristão, o Consolador prometido por Jesus é a prova contínua de que Deus não nos deixa órfãos. João 14:18. O Espírito Santo desce para habitar em nós, trazendo paz que muitas vezes ultrapassa as capacidades lógicas. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Quando a tristeza tenta se tornar uma prisão mental, o Espírito invade com uma melodia diferente, uma lembrança interior de quem somos em Cristo, o amor que não se esfriou e o caminho de esperança que permanece aberto. Paulo, encarcerado, enfrentando punições e incertezas, escreve: porque eu bem sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Ele não está dizendo porque estou otimista de natureza, mas sim porque o Espírito testemunha ao meu espírito que pertenço a Deus. Mesmo que a tristeza persista, há uma certeza interna que não se abala, pois está fundamentada na aliança eterna. O Espírito fortalece nosso íntimo, lembrando-nos das promessas, das orações respondidas outrora e, sobretudo, do amor incondicional do Pai. Deus não nos criou para vivermos isolados. Quando uma nuvem de tristeza paira sobre nós, é no abraço solidário, no toque de um irmão ou irmã, no compartilhar de uma oração, que o amor de Deus se manifesta tangivelmente. Tiago exorta: irmãos, se alguém entre vós errar no falar,
Deles são motivos de tristeza e convertei o tal homem. E se alguém tiver enfermidade, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Tiago 5:19 e 15. A cura pode ser física ou espiritual, mas o primeiro passo é nunca abandonar quem sofre. Em momentos de tristeza profunda, muitas vezes a tendência é nos isolarmos, acreditando que estaremos poupando os outros de nosso peso. Entretanto, Deus age através de suas ovelhas. Uma conversa telefônica, uma visita inesperada, uma mensagem tocante. São pequenos gestos, mas que nos fazem lembrar que o nosso valor não está no que produzimos, nem na capacidade de esconder as lágrimas, e sim no fato de sermos criados à imagem de Deus, dignos de cuidado e ternura. Quando as palavras faltam, basta que estejamos dispostos a permanecer fiéis. Em 1 Pedro 5:10, encontramos uma promessa impressionante. Mas o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Note, depois de terdes sofrido um pouco. Não há eufemismo. A Bíblia também fala de sofrimentos reais. Contudo, a frase seguinte ressoa como um eco de fé. Deus irá nos aperfeiçoar. Sofrimento não é em vão, porque Deus se ocupa de lapidar cada aspecto de nosso ser. O propósito divino se desdobra em nossa história de forma muitas vezes invisível, mas quando olhamos para trás, podemos discernir que determinadas dores nos tornaram mais compassivos, mais capazes de ajudar o outro, mais atentos ao valor do que realmente importa. A mensagem que Deus tem para você hoje, se estiver triste, é: eu não te desprezo, nem te esqueci. Eu vi suas lágrimas e as recolhi em meu odre. Salmo 56:8. Ainda que você não tenha forças para dar um passo, eu estarei abrindo caminhos para que você avance. Você não será consumido. Eu tenho planos de amá-lo, de conduzi-lo a águas tranquilas, de restaurar sua alma. Esse não é um consolo piegas, mas um convite a agarrar-se ao fundamento sólido que jamais falha, a fidelidade de Deus. Por fim, resta-nos refletir como na prática podemos viver essa mensagem. Primeiro, cultive a intimidade com Deus em oração sincera, entregando a Ele tudo o que pesa. Segundo, permita-se ser cuidado pela comunidade de fé. Não há vergonha em aceitar ajuda. Terceiro, recorra à palavra de Deus diariamente. Busque versículos que falem ao seu coração e transforme-os em declarações pessoais de fé. Quarto, esteja aberto aos sinais sutis da graça, um nascer do sol dourado, uma sinfonia silenciosa de vento nas árvores, um sorriso inesperado. Deus não falta em prover pistas de que está presente, mesmo que silenciosas. Se às vezes parecer que os passos são lentos demais, lembre-se de Abacuque 2:3. A visão está demorada, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque virá sem tardar. Deus tem um tempo que não coincide com o nosso relógio, mas não falha em cumprir suas promessas. O que Ele plantou em seu coração ainda florescerá. Se estiver abatido, lembre-se de Jó. Bem sei eu que tu tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42:2. A verdade é que sua soberania jamais é abalável. Ainda que nossa mente tente convencer-nos de que estamos entregues ao acaso, Ele continua sendo o pastor que cuida do seu rebanho. Caro ouvinte, se hoje você se encontra em meio a um vale de sombras, aceite este convite. Não deixe que a tristeza feche seus ouvidos à suave voz de Deus. Ele tem uma mensagem única para você. Uma palavra que começa com o reconhecimento de sua dor, mas que se estende à promessa de consolo, renovação e propósito. Ele não apenas observa sua aflição de longe, ele se inclina, vê suas lágrimas e traz refrigério na hora certa. Portanto, levante os olhos, feche os ouvidos aos sussurros da desesperança e abrace a certeza de que, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Abacuque 3, 17 e 18. Que o sopro suave do Espírito venha restaurar seu ânimo, que a palavra sustente sua fé e que a comunidade de irmãos seja ponte para você perceber que o Deus que prometeu nunca falhará. As minhas âncoras estão firmes em ti. Assim, mesmo em meio à tristeza, é possível descobrir que em Cristo somos carregados por mãos amorosas, até o dia em que veremos o sol brilhando livre das sombras. E compreenderemos que cada lágrima já foi reconhecida pelo Deus da compaixão. E essa, de fato, é a mensagem mais profunda que Ele tem para você hoje. Que Deus abençoe sua vida e lhe traga a graça para superar qualquer dificuldade. Amém.